existem situações nas nossas vidas, fases das nossas vidas que precisamos rever alguma coisa. Então, mediante essa situação, te convido a abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 7. Vamos ler do versículo 1 ao 17. De 1 a 17. 1 Samuel 7. Os irmãos acharam? Os que acharam, em reverência à sua palavra, coloque-se em pé, para que juntos façamos a leitura e os irmãos nos acompanhem. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 7, de 1 a 17. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, que toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós estranhos deuses e astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram naquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto aos filisteus, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor naquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betecar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Glória a Deus. Pai, nós te damos graças neste momento. Necessitados, Senhor, de sermos direcionados, tratados, exortados, consolados, confortados pela Tua Palavra, para que estejamos debaixo, Senhor, da Tua orientação, da Tua direção, para que, Senhor, sejamos esse povo abençoado, cuja temos, Senhor, situações das nossas vidas que muitas vezes a perdemos,
que é principalmente a comunhão, a relação, a presença do Senhor em nós, mas venha restaurar-nos por completo. E assim vivamos, Senhor, com alegria, em paz e seguros diante de Ti. Nós te agradecemos neste momento. Agora trata com cada um de nós, que as nossas mentes, os nossos corações estejam somente voltados ao Senhor e aprendamos nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode assentar, igreja. Dando continuidade ao que abordamos domingo passado, falando sobre Êxodo capítulo 33, cuja falamos de Moisés, que Moisés clamava, Moisés orava, pedindo ao Senhor a sua orientação, a sua bênção, para que a sua presença estivesse com ele, e assim, tudo que ele fizesse, ele seria bem sucedido. E não foi diferente, porque isso passou ao povo de Israel. E tanto é que nasce Samuel. Samuel, diante de um clamor de uma mulher, cuja casada é Ana, juntamente casado com Eucana, e ela clamava diante de Deus para que tivesse um filho, porque ela era estéril, mas Deus a atendeu pelo seu clamor, pela sua confiança, e nasce Samuel. E quem está ali acompanhando todo esse processo, cuja depois que nasce Samuel é apresentado ao templo, que esta foi a promessa, o voto que Ana deu ao Senhor, que assim que ele nascesse, assim que ele desmamasse, ele seria consagrado ao Senhor. E quem acompanhou toda essa história foi Eli, o sacerdote. E Eli, irmãos, ele deu sequência na história de Israel. Acompanhou praticamente toda a história de Israel. E temos a marca da arca, que a arca, nada mais, nada menos, para nós, para mim, para você, a arca de Deus, cuja aqui nessa noite está a arca de Deus. E a arca de Deus simboliza a presença de Deus nas nossas vidas. E nesse lugar a presença do Senhor é latente, é marcante, é forte em nossas vidas, em nossos corações. E que nós devemos cada vez mais nos prostrar diante desta presença. E o povo de Israel, diante da arca de Deus, sempre obtinha grandes bênçãos, grandes respostas e grandes vitórias. Israel experimentou isso, igreja. E nós experimentamos esta presença, porque o nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, cuja não nos deixou sós, pelo contrário, nos mandou Consolador, e este sempre nos faz lembrar das grandezas da palavra de Deus, que esse está comigo, está com você, está com a igreja, que é o Espírito Santo. Ele faz com que cada vez mais nós experimentemos essa verdade, que é a presença de Deus pela sua palavra. E se cumpre esta palavra nesse meio, em nossas vidas, em nossos corações. E aqui contando um pouco a história. Eli, profeta, cuja teve 2 filhos, Ófnis e Finéias. Esses 2 irmãos sempre caminharam de maneira errada. Se você for acompanhar um pouquinho os textos anteriores, eu já me ativo em relação a isso. Samuel recebe uma orientação, uma direção, uma visão de Deus, dizendo para Eli: Eli, conserte a tua casa, senão os seus filhos serão destruídos. E com o nosso Deus, irmãos, não existe meio termo. Com Deus não existe meio termo. Olha, se você fizer assim, você será abençoado. Se você obedecer, você será abençoado. Se você obedecer, você vai ter toda sorte de bênçãos sobre a tua vida. Por isso que a palavra de Deus no todo nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas nós vamos ver uma parte de sacrifício aqui também. Mas o importante é melhor obedecer do que sacrificar. E os seus 2 filhos, irmãos, sempre andaram de maneira errada. Só que Eli não chamou a atenção dos seus filhos. Aqui uma abertura para que nós, pais, que já temos filhos, mesmo que esses sejam avançados de idade, chame sempre a atenção deles, para que andem de maneira correta nos caminhos do Senhor. E assim a casa como um todo, pai, filho, família como um todo abençoado. Porque eu sempre digo, casa, igreja abençoada é família abençoada. A família abençoada
a igreja abençoada. E nós estamos nesse contexto. Então Deus chama a atenção aqui a Eli. Eli, conserta a sua casa. Só que Eli não se preocupou. Olha aqui uma situação que devemos aprender também. Ele só se preocupou com o sacerdócio. Claro, era a função, era aquilo que Deus dera a ele. Mas Eli não se preocupou em direcionar os seus filhos. Olha aqui um erro, irmãos, cuja depois lá na frente Deus chamou a atenção. Aí a arca do Senhor sempre andava diante do povo de Israel. O que acontece? A arca é tomada. E quando a arca foi tomada pelos filisteus, houve um momento que Israel foi destruído, foi humilhado, e a arca de Israel é tomada. Aí conhecemos a história que esta arca caminhou, foi até o templo de Dagon, cuja esta estátua neste templo caía o seu corpo, e a sua cabeça era cortada, os seus braços cortados, enfim, conhecemos essa história. Mas aqui, quando Eli soube que a arca de Deus foi levada pelos inimigos, aqui os filisteus, veio a notícia: Eli, primeiro, os seus filhos morreram. Segundo, a arca de Deus foi tomada. Porque a arca de Deus é a marca da presença de Deus. Já pensou a presença de Deus tomada? E Eli, quando soube dessa notícia, ele já era avançado de idade. Tinha aproximadamente, se me falha a memória, 98 anos, irmãos. Eli tinha 98 anos já de idade avançada, imagine. Cego, não enxergava, sentado a uma cadeira, naturalmente, irmãos, pela vida que já levavam, e é tradicional isso dos judeus, era um pouco fortinho ele. E quando ele soube que a arca foi levada, aquele baque, aquela dor, irmãos, ele caiu para trás da cadeira cuja estava sentado. E pelo seu peso, pela sua idade, por falta de mobilidade, quando ele caiu, bateu o pescoço e morreu ali. Resumindo, morreu Eli, morreu Ofnis e morreu Finéias. Família, que era o que Deus falara a Samuel, para que Samuel dissesse a Eli para consertar a sua casa. E não houve conserto. Irmãos, olha o cuidado aqui, para que nós nessa noite não percamos, e este é o intuito dessa mensagem, não percamos a arca. Diga para o teu irmão assim: não perca a arca. Antigamente era um símbolo utilizado, cuja essa arca tinha meios, né, de ser transportada. Não era, irmãos, de qualquer maneira, não eram qualquer pessoas que a transportavam, eram os levitas. Lembra-se do caso cuja depois veio Davi, e Davi restaurou, quer dizer, trouxe de volta a arca, e como essa arca foi transportada entre os bois, houve uma movimentação ali, né, da arca. Uza estava direcionando, Uza e Ai estavam direcionando a arca, pela movimentação a arca ia cair, Uza colocou a mão, veio morrer. E olha que presença de Deus. Nós entendemos aí, irmãos, tem vários ensinamentos, várias lições. A arca de Deus, cuja é a presença de Deus, ela deve ser levada, irmãos, deve ser trazida em nós de diversas maneiras. E essas maneiras é através de reverência, é através das nossas vidas com o coração sincero diante de Deus, com o desejo cada vez mais de querermos de ter as nossas vidas restauradas. O povo de Israel aqui, ele foi restaurado, igreja. Neste texto que já acabamos de ler, Samuel, capítulo 7, 1 Samuel capítulo 7, nós podemos ver que houve alguns passos que Israel experimentou de restauração. E eu trouxe essa contextualização hoje nas nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos que a arca de Deus é levada? Quantas
vezes nós deixamos que a presença de Deus é levada das nossas vidas, até mesmo pelo nosso desejo, até mesmo por nós não levarmos a sério as coisas de Deus, perdemos a presença de Deus. E o que a presença de Deus traz a cada um de nós? Irmãos, a presença de Deus que nós experimentamos aqui logo na abertura do culto, no momento cujo nós podemos assim externar a alegria, a presença, a adoração ao nosso Deus. Isto é a presença de Deus nas nossas vidas, e isto deve fazer parte das nossas vidas, não somente aqui neste momento, cuja nos restringimos a um pequeno lugar, nos restringimos a um tempo. Não, isso deve fazer parte da nossa vida em todos os momentos. Se for possível, exerça isso 24 horas por dia, mas que a presença de Deus esteja lá dentro do seu coração, até dormindo, mas a presença do Senhor esteja contigo, cuja a presença do Senhor domina você como um todo, como um completo, cuja você pode dormir o sono de um justo. Que infelizmente tem muita gente hoje que não consegue dormir, irmãos, porque é preocupação daqui, é ansiedade dali, não conseguem dormir. Mas quando você está na presença do Senhor, a primeira coisa que Deus traz ao seu coração é descanso, é paz, e você consegue dormir o sono de um justo. Você põe sua cabecinha no seu travesseiro, irmãos, não sei se acontece com você, eu apago. Eu apago literalmente. Quer dizer, se eu tive alguma preocupação, alguma ansiedade durante o dia, Senhor, eu coloco isso nas tuas mãos. Agora eu quero descansar. E descanso, irmãos. E logo 5 horas da manhã o despertador lá está tocando. Glória a Deus. E acordo, sabe, totalmente despreocupado. Senhor, esse dia é teu. Dá a tua direção. Mesmo sendo o dia cuja não estiver dentro da minha orientação, quer dizer, da minha vontade, que não seja da minha vontade, mas esse dia é do Senhor. Que tem dia realmente que está tudo errado. Ou é só comigo? Tem dia que chega, bom, eu não devia ter saído de casa hoje. Tem dia que acontece isso, mas mesmo esse dia sendo totalmente contrário, esse dia é do Senhor, descansando nele e confiando nele. Amém? Então esses são os benefícios que traz a presença, mas perdemos, igreja, a presença do Senhor. Agora, como eu faço para restaurá-la? Como Israel fez para que fosse restaurado nele, no povo, a arca, a presença de Deus? Vamos ver alguns pontos aqui, alguns passos, irmãos. O que Israel fez para estar recebendo de volta a presença de Deus? Naquela época era um símbolo, mas hoje nós não precisamos de arca, literalmente falando. Eu não preciso de arca, literalmente falando. A minha arca é Jesus Cristo. Eu estando nele, já tenho a presença do Senhor. Você está em Jesus? Amém. Você já tem a presença do Senhor. Agora você tem que fomentá-la cada vez mais na sua vida. Como eu faço isso? Vamos ver alguns pontos aqui? Vamos ver o versículo 2. Olha só. Sucedeu desde aquele dia que a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Tem algumas referências, 2 Samuel capítulo 6, de 2 a 4, e também 1 Crônicas 13, de 5 a 7, que vamos perceber justamente quando a arca está sendo transportada, justo por esses dois personagens, que é Uzá e Aio, e esses cuja colocaram a mão na arca morreram. Mas Israel, por 20 anos, irmãos, começou a clamar, começou a buscar, começou a lamentar-se diante de Deus. A primeira lição que nós aprendemos aqui: quanto mais nós clamarmos a Deus, Deus nos responde. Porque Deus, quando você clama a Deus com o coração contrito, quebrantado,
Deus não despreza. Por isso que em toda a história de Gênesis a Apocalipse, você pode perceber que todo um povo, ou toda uma pessoa, ou toda uma nação, que esta se posiciona diante de Deus, a clamar, a buscar a sua orientação, a sua direção, e principalmente ter a presença do Senhor, o Senhor está pronto para responder e não deixar ninguém à deriva na mão sem resposta. Pelo contrário, Ele está pronto para te abençoar, para ser restaurado. Porque, irmãos, muitos aqui essa noite precisam de restauração. O que é uma coisa restaurada? Explica para mim, pastor, está falando de restauração. O que é uma coisa restaurada? Vamos supor que eu derrube esse púlpito aqui no chão. Supor, tá, irmãos? Suponhamos que esse púlpito cai no chão e ele quebre em, vamos ficar, dizer assim, 1000 pedaços, que fique em estilhaços, mas que ele quebre em 5 partes. E ele vai ter um processo de restauração. Alguém já trabalhou com restauração aqui? Principalmente de vaso, amém, ó. Temos um irmão ali, então ele sabe o que eu estou falando. E quando você passa por esse processo de restauração, irmãos, primeiro você vai ter que ajuntar tudo. É como se fosse um quebra-cabeça. Depois que você ajuntou tudo, você vai começar o processo de colagem, de restauro, para que ele, novamente, o que é essa restauração? Ele volte a ter novamente a mesma imagem, a mesma visão que tinha anteriormente. Agora, analisando aqui, eu sempre tive, desde quando nasci, aliás, vamos dizer assim, desde quando Deus criou o homem, Deus fez o homem à imagem e à semelhança, e colocou nele o espírito da vida, e colocou nele temor e tremor diante de Deus, colocou nele a presença maravilhosa de Deus na vida do homem. Mas o homem deixou-se quebrar pelo inimigo, pelo pecado, pela desobediência, por fazer a sua própria vontade. Então houve uma quebra, uma ruptura. Mas Deus queria novamente restaurar essa imagem. Aí o que Deus fez? Enviou Jesus Cristo naquela pessoa de restaurador, cujo Ele me restaurou e te restaurou, e Ele fez a mim, fez você novamente, novas pessoas, novas criaturas, cuja agora eu e você somos vasos, instrumentos nas mãos de Deus, cuja levamos e andamos na presença do Senhor. Esta é uma maravilhosa verdade, irmãos, nas nossas vidas, em nossos corações, porque houve uma restauração. Em Cristo eu fui restaurado, aleluia. Em Cristo você foi restaurado, cuja Jesus fez tudo novo. Se antes era um púlpito bonito, agora cuja este foi restaurado, agora nas mãos daquele que sabe fazer melhor a restauração, falando aqui não fisicamente, agora espiritualmente, nas mãos deste, Ele fez eu e você melhores pessoas. Ele fez eu e você melhores pessoas, cuja carregamos agora valores de Deus, princípios de Deus, cuja em nós se manifesta a pessoa de Cristo Jesus, porque o Espírito Santo nos faz desta maneira. Então eu e você somos restaurados. Sim, igreja? Amém. Fala para o irmão, você está restaurado? Sim. Mas ainda há tempo, irmãos, de sermos restaurados. Talvez nesta caminhada, por mais que você seja restaurado nessa caminhada, você permitiu que perdesse a presença de Deus, permitiu que perdesse a arca de Deus, permitiu que perdesse. Antes, quando aceitei Jesus, pastor, que coisa linda. Antes eu vivia rindo em todos os lugares, eu vivia com um desejo no meu coração, fome, sede de ler a Bíblia, de estar orando. Pastor, agora eu perdi tudo isso. É noite de restauração. É noite de você novamente experimentar essas grandezas de Deus.
Pastor, antes eu tinha alegria da salvação, hoje eu perdi. É noite que Deus está restaurando a alegria em teu coração. Antes, pastor, eu tinha alegria de evangelizar, hoje não tenho mais vontade. É noite de Deus estar restaurando a sua vida, para ser um homem ou mulher cuja evangeliza, isto é, fala de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo mudou a minha vida. Assim como eu experimentei esta mudança, eu quero transmitir isso para outros, para que outros também recebam essa mudança, essa transformação. Isto é, a alegria do Senhor nas nossas vidas, porque a alegria do Senhor faz coisas grandes em nós, irmãos. Porque a alegria do Senhor reflete a presença dEle nas nossas vidas. E quando vivemos assim, irmãos, somos restaurados completamente. Oxalá, tomara que essa noite, todos nós aqui, irmãos, sejamos restaurados. Seja a área que for, mas seja restaurado. Então, primeiro passo, vamos estar clamando, pedindo ao Senhor. Segundo passo, versículo 3. Será que é isso mesmo que vocês querem? Aqui Samuel falando, olha, falou Samuel a toda a casa, dizendo, se é de todo o vosso coração, então volte ao Senhor. É do teu coração, quer dizer, é do teu desejo, volte para o Senhor e seja abençoado, e transmita a arca de Deus, e transmita a presença de Deus para outros, porque eu e você somos o tabernáculo de Deus. Aleluia. Porque antigamente no tabernáculo tinha a arca de Deus. Tabernáculo é uma casa, é um lugar onde as pessoas ali se reuniam, onde tinha o pátio, onde ali tinha o santuário, onde ali tinha os santos dos santos, e justamente aonde estava a arca, era nos santos dos santos. E ali notificava a presença de Deus. Hoje, irmãos, nós não precisamos mais desses símbolos, porque eu e você somos o tabernáculo de Deus, cuja eu e você transportamos a arca de Deus. Eu e você transportamos a presença do Senhor. Irmãos, viva isso. Mas é de fato isso que você quer. Quer ser restaurado? Amém. Lamente-se, busque, clame ao Senhor. De que maneira? De todo o vosso coração. Clame a Deus, e Deus estará pronto para estar entrando com provisão na sua vida, fazendo com que sejamos restaurados. Versículo 6, olha aqui uma outra orientação, irmãos, que é outro passo para sermos restaurados. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram naquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. O que quer dizer isso, irmãos? Aquele povo começou a orar, buscar, jejuar. Orar, buscar e jejuar. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, oh, aleluia, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei pecados e sararei a terra. Essa é a postura do coração do homem, irmãos, com um desejo, com vontade. Eu quero isso, Senhor. Por isso que é o clamor, que é a súplica, que é com o coração. Irmãos, nós colocamos, irmãos, tantas coisas fúteis em nossos corações, quer dizer, nós colocamos nossas vidas em tantas coisas fúteis que já não temos resultado nenhum. Hoje de manhã, quem teve a oportunidade de participar do evangelismo, já houve aquele impacto. Foram 4 peças ou 5? 4 peças. Irmão, se você prestou bem atenção, tudo que o homem faz, e foi justamente representado através das peças, tudo que o homem faz, é tudo em prol dele, para ele. Mas quando ele reconhece que é em prol de algo maior, que se deu por nós, sem nós merecermos, que eu não merecia. Eu era a pessoa que, em primeiro lugar, não merecia estar aqui. Mas por causa de Jesus Cristo, Ele fez com que eu e você fôssemos merecedores. Que coisa linda. Irmãos, então, resumindo tudo aqui, tudo que nós fazemos em prol de nós mesmos, não vamos ter êxito.
Mas quando nós fizermos algo de reconhecimento, aquele que fez tudo por nós, em prol de outros, porque aí está, irmãos, os dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Porque eu quero, irmãos, e deve ser desta maneira, eu quero o melhor, assim como é para mim, eu quero o melhor para você. Será que nós podemos dizer assim, irmãos: a tua alegria é a minha alegria, a tua bênção é a minha bênção? Até dizer assim, irmãos: a tua tristeza é a minha tristeza, a tua dor é a minha dor. Irmãos, isso nos torna um só, complementos em Cristo Jesus, e faz com que nós experimentemos realmente a verdadeira palavra do Senhor, cuja esta tem efeito em nós da presença de Deus. Quando eu procedo assim, irmãos, a presença do Senhor é notória. Por isso, igreja, outro passo que nós aprendemos aqui, irmãos: jejue, ore, converta-se dos seus maus caminhos. Mas qual é o meu mau caminho? Tudo que é contrário a Deus, irmãos, é mau caminho. Ah, pastor, então quer dizer que assistir um jogo é pecado, é errado, é contra... Não é isso, irmãos. É da maneira, veja aqui no versículo, irmãos, 4, o que eles dizem? Se realmente vocês querem ser restaurados, querem ser abençoados, então faça o seguinte: tire os deuses dos seus corações. Que Deus é esse? Hoje, irmãos, hoje ninguém aqui tem estátua. Espero que não. Ninguém tem na sua casa uma estátua, um altar, de barro, de pedra, de bronze, de prata, o que seja. Ninguém se prostra diante de imagens, adorando-as. Isso é idolatria. Idolatria não é somente isso. Idolatria também é uma obsessão. Tem pessoas que são, obsessivas. Isso é idolatria. Tem pessoas que têm um instrumento, têm um bem, têm um móvel, imóvel, sei lá, como um ídolo na sua vida. Se tocar nele, pronto. Né? Por exemplo, vamos dizer assim, aqui um baixo. Cadê o homem do baixo aqui? Aqui, o homem do baixo. Se eu pegar esse baixo e derrubar no chão, pronto, ele vai pegar comigo no final do culto. Pastor, perdi a paz com você. Por quê? Você derrubou o meu baixo no chão. Irmãos, claro, não vou fazer isso propositalmente. Mas se por acaso, por acidente acontecer, claro que ele vai entender e vai me perdoar. Porque isso não está em primeiro lugar. Para resumir e nós entendermos, muitas vezes nós fazemos ídolos, cuja tiramos em primeiro lugar o lugar de Deus. E você faz ídolo. Se você usa até o teu marido, tua esposa, teu filho como em primeiro lugar, você já está em idolatria. Se você usar um bem, seja ele material, você está em idolatria. Ah, meu carro, não mexe no meu carro. Ou a minha moto. Ou a minha bicicleta. Não mexe na minha bicicleta. Ou meu skate. Esses dias estava ouvindo do skate. Ah, se alguém mexer no meu skate, já viu. Né? E tem gente que faz isso uma idolatria, uma televisão, irmãos. Tem gente que faz da televisão uma idolatria. Irmãos, não que é errado. Nós temos que entender, irmãos. Porque a palavra de Deus nos orienta que tudo que é lícito, tudo que me convém, isso eu devo fazer. Mas o que não me é lícito, o que não me convém, isso eu devo tirar da minha vida, porque estou tirando em primeiro lugar Deus. E o meu desejo, o seu desejo, o desejo da igreja, o desejo do povo de Deus é em primeiro lugar buscar a Deus. Olha, deve ser desta maneira. Quando eu fizer isso, Deus se agrada. E Ele vem e nos abençoa, porque o nosso coração é sincero. Então, o que esse povo fez? Outra coisa que ele fez, que é uma lição: tirou todos os ídolos da vida de vocês. Tira os ídolos da vida de vocês. Se tem alguém aqui no nosso meio que indiretamente acha que não tem, mas tem, faça um teste. Fica uma semana, 15 dias, um mês sem assistir novela. Amém. Só um irmão aqui, não? Né? Agora eu vou pegar um pouquinho lá dos homens. Fica uma semana, 15 dias, um mês sem assistir jogo. Amém. Glória a Deus. Né? Você videogame. Obrigado, irmão. Aqui, ó. Vamos lá. Obrigado.
Quem aqui, irmãos, consegue ficar 15 dias, um mês, sem jogar videogame? Veja, irmãos, vamos mais além. Irmãos, não que essas coisas, preste bem atenção, igreja, não que essas coisas são proibidas, são pecado, mas se eu inverter as posturas, se eu inverter as prioridades, torná-lo-ei, seja o que for, pecado. E Deus não se agrada disso. Mas quando eu sei proceder da maneira correta, tudo quanto fizer, irmãos, Deus vai me abençoar. Eu vou assistir um bom filme, eu vou assistir um bom jogo. Eu não sou muito favorável, mas abrindo um parênteses aqui, eu vou assistir uma boa novela. Não existe boa novela, tá, irmãos? Mas não existe, irmãos. Me mostre uma boa novela que eu assisto, mas não existe. Não, isso não é novela. Isso não é novela. Ok? Isso é uma programação de uma história. E essa história está dentro de um contexto das Escrituras. E é bom que você também possa acompanhar se realmente está tudo de acordo com aquilo que consta nas Escrituras. Amém? Então vejam, irmãos, que nós vamos tomar cuidado. Tire os deuses das nossas vidas, dos nossos corações, para que a presença do Senhor seja marcante e nós levamos a arca de Deus. E aqui, irmãos, última situação, versículo 8. Olha que coisa linda deste povo direcionado por Samuel. Olha o que este povo fez. Versículo 8 diz assim: então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por vós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Irmãos, aprenda. Esses dias mesmo aconteceu um fato. Irmãos, isso é normal a qualquer um. Porque quando nós somos abalados diante de uma situação dia a dia, nós às vezes perdemos a estrutura, perdemos a base, perdemos até a orientação. Isso é normal do ser humano. Mas existe sempre a palavra de Deus que nos orienta e nos exorta, que a nossa confiança, ela é e tem que ser total no Senhor. E muitas vezes recebemos informações: pastor, aconteceu isso. Olha, eu só posso dizer uma coisa para você, para a igreja, para cada um de nós, e para mim também. Em tudo, igreja, confie no Senhor. Este povo começou a confiar no Senhor. Nós, quando se perde a presença do Senhor, vamos entender um pouco. Quando se perde a presença do Senhor, a primeira coisa que a gente perde é a confiança. A outra coisa, que a confiança está atrelada à fé. Quando nós estamos sem a presença do Senhor, o que é acometido em cada um de nós? Perdemos a fé. Passamos a não crer mais, passamos a não confiar mais, passamos a não mais ser orientados, direcionados e fazermos a nossa vida direcionando-a segundo os nossos próprios desejos, vontades, óticas, orientações que muitas vezes são orientações erradas, mas nós temos a principal aqui orientação, o principal caminho. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho. Ande nele, e andando nele é onde está a nossa confiança. Salmos capítulo versículo 37. Igreja, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Que coisa linda, irmãos, quando a nossa confiança está no Senhor, mesmo que seja tudo contrário, como Abacuque escreve: mesmo que a vide não deu seu fruto, nele me alegrarei. Quer dizer, mesmo que não aconteça conforme eu espero, mesmo que do contrário, nem que eu morra, mas nele eu confiarei. Será que nós estamos nessa postura, irmãos? Em extrema confiança? Quando nós estamos nessa postura, irmãos, nós podemos assim experimentar a presença de Deus nas nossas vidas. E esta presença de Deus será passada para outros, porque os outros também irão querer experimentar o que você está experimentando, aquilo que o mundo hoje mais quer, irmãos. O mundo, digo, as pessoas que não estão nos caminhos do Senhor, que é uma colocação que a gente põe, mas as pessoas que não estão com o coração inteiramente no Senhor, estão com a sua vida no altar do Senhor, estão com a sua vida na dependência dos Senhor. As pessoas que não têm, irmãos,
elas estão totalmente desesperadas. Por isso que elas se entregam à prostituição, se entregam a vícios, se entregam ao que o mundo aí tem a oferecer, que por sinal, este mundo tem muita coisa boa para oferecer, sim. Mas essas coisas do mundo que tem para oferecer, o final delas é a morte. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nele nós temos a vida eterna. E a vida eterna não é só aqui, irmãos, mas agora, em nossas vidas, desde quando nós aprendemos a lamentar, a orar, a buscar, a jejuarmos, a colocarmos todo o nosso coração nele, confiar nele e saber e apresentar as nossas vidas como sacrifício ao Senhor. Quando fizermos isso, irmãos, nós teremos já de início a bênção do Senhor, que a vida eterna começa aqui e agora. Eu não vou esperar morrer para experimentar a vida eterna. Eu já experimento agora. Você já experimenta agora vida eterna e aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Mas eu preciso, irmãos, e aqui concluindo, eu preciso apresentar a Deus a minha vida como sacrifício vivo. Se você quiser, abra lá em Romanos, capítulo 12. Agora vamos para o Novo Testamento e aqui concluo. Romanos 12. Olha que lindo, irmãos. Só se alcança nas nossas vidas uma restauração, só se alcança a vitória nas nossas vidas se eu e você apresentarmos a Deus sacrifício. O povo de Israel, irmãos, o povo de Israel, no final de tudo, direcionado pelo profeta Samuel, o povo de Israel ofereceu sacrifício a Deus. Hoje, nós não precisamos mais oferecer sacrifício a Deus como antigamente a gente fazia, através de sangue de animal, porque só era apresentado o sacrifício no derramar de sangue, e só era aceito através do derramar de sangue. Por isso que Jesus disse: eis o Cordeiro de Deus. Foi apresentado através de João Batista, na pessoa de Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Eu não preciso mais fazer isso. Jesus já fez isso por mim. Mas pastor, como agora eu ofereço sacrifício a Deus? Simples. Não é tão simples assim não. Eu preciso morrer para fazer isso. Para você levar a arca de Deus, você precisa morrer para você mesmo. Para você levar a arca de Deus, você precisa entender que Paulo escreve aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, irmãos, se você quiser ler também Romanos capítulo 7. Aleluia. Diz assim, 7:18: porque eu sei que em mim, isto é a minha carne, não habita bem nenhum. Em outras palavras, você entender, em mim, estou dizendo eu, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem que está em mim, vamos ler o texto: porque eu sei que em mim isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não, porém, o efetuar. Isto é, irmãos, aquilo que eu quero fazer, muitas vezes, eu faço. O que eu quero fazer, em vez de eu ser, assim, controlado, em vez de eu ser, muitas vezes, até exortado para que não proceda segundo o desejo da minha carne, da minha vontade. Por exemplo, estou num momento de ira. Momento de ira, irmãos, não adianta você orar com imposição de mão naquela pessoa. E cuidado, se você orar com imposição de mão, você vai sair apanhando. No momento de ira, irmãos, a gente procede conforme a nossa natureza. Muitos
através de agressão física e até de palavras. E isso está muitas vezes inerente à nossa natureza. Isso é o que você quer fazer realmente? Não seria o que você quer, mas está na sua natureza. Mas aquele que está em mim me ajuda a ter controle. Olha que lindo. Por isso que aquele que está em mim me ajuda a viver uma vida de restauração. Aquele que está em mim me ajuda realmente a viver, irmãos, uma vida totalmente completa em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, porque nós experimentamos, irmãos, a grandeza do nosso Deus. E a restauração, irmãos, vem em nós novamente através de uma vida feliz. Uma vida feliz é uma vida de sucesso. E hoje, os maiores empresários aí só querem saber de sucesso. Quer experimentar sucesso? Comece com uma vida feliz. E só a felicidade em Cristo Jesus. Só a paz em Cristo Jesus. Só nessas condições. E pastor, como então neste momento eu posso aprender a viver uma vida restaurada? Ofereça a Deus sacrifício vivo. Já disse que não precisa matar nada, nem se matar. Você simplesmente vai colocar o seu desejo, a sua vontade diante do Senhor. Em outras palavras, coloque o seu eu na cruz do Calvário. Morra para você. Morra para as suas paixões e viva para Cristo. E assim você vai andar na presença de Deus 24 horas por dia. Você entendeu, igreja? Vamos fazer isso? Feche os olhos e feche. Obrigado, Senhor, neste momento, pela riqueza da Tua palavra, que já é ministrada em nossas vidas, em nossos corações, mediante esta verdade. Cujo Teu povo, Senhor, sempre carregou a arca, e a arca simboliza a presença de Deus, e esta presença nos dá realmente condições de segurança, de paz, de alegria. Venha, Deus, neste momento, estar abençoando cada um. Assim como eu coloco a minha vida diante de Ti, Senhor, para que ela, por completo, Senhor, em todas as áreas, ela seja restaurada. Restaura, Senhor, a vida do Teu povo. Restaura a vida de cada um, Senhor. E que nós sejamos essas pessoas cuja transportamos a arca de Deus no tabernáculo de Deus. Que sou eu e é você. Em nome de Jesus. Agora ajuda-nos, Senhor, a estarmos clamando. Ajuda-nos a estarmos, Senhor, confessando os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos desejosos em querer morrer pelo meu eu e viver para Cristo Jesus. Ajuda cada um, em nome de Jesus. Amém. Senhor amado,
Deus que nos dá toda uma orientação, uma direção para carregarmos, para levarmos. Volto a dizer, independente deste recinto, independente deste momento, deste horário que já aqui estamos reunidos, mas que nós levamos a arca, isto é, levamos a presença de Deus aonde estiver, seja no trabalho, seja na escola, seja entre os amigos, enfim, no teu dia a dia, que você possa levar a presença de Deus para outros, e os outros possam ver em você. Não sei se acontece ou aconteceu já com vocês assim, irmão, toda vez que eu converso com você, você transmite algo de paz, transmite algo de amor. Irmãos, isso é nós levarmos a presença de Deus. Eu sinto em você segurança, eu sinto em você o desejo cada vez mais de como você tem fé. Eu também tenho fé. Olha que lindo, irmãos. As pessoas olham para você e dizem dessa maneira: você é o canal, você é aquela pessoa que leva a presença de Deus para outros. Vamos fazer isso, igreja? Quem aceita esse desafio na sua vida? Pastor, até hoje eu não levei a presença, mas eu quero levar. O único que te dá condições de levar a presença do Senhor é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para eu levar a presença do Senhor, eu preciso dar o primeiro passo de fé. Eu quero esse Jesus maravilhoso que morreu por mim na cruz, perdoou todos os meus pecados. Eu não merecia, agora Ele fez com que eu fosse merecedor. E aquele que está em Cristo, não há mais condenação. Aleluia! Eu fui justificado, eu fui solto. Não existe mais condenação. Quem é este que quer receber Jesus? Dê um sinal para a sua mão, vou orar por você, para que você também, junto com o seu povo, leve adiante a presença do Senhor. Sem medo, irmãos, sem receio, sem vergonha. Jesus não teve medo, Jesus não teve receio, Jesus não teve vergonha. E Ele recebeu você, recebeu eu, a mim, do jeitinho que eu era, e ainda Ele recebe hoje do jeito que eu sou. E Ele recebe você hoje do jeito que você é. Aleluia. Então não tenha medo, não tenha vergonha. Dê um sinal, pastor, vou orar por você, para você se fortalecer, para você assim dar o primeiro passo de fé. Eu quero Jesus na minha vida e experimentar isto, que é levar a presença de Deus para outros. Dê um sinal. Tem alguém assim na nosso meio? Glória a Deus. Quer fazer isso, irmão? Uma restauração, né? Glória a Deus. Ou você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Já confessou? Então é uma restauração. Deus vem nos restaurar para que você seja esta que leva a presença do Senhor na sua casa, perante os seus filhos, seu marido, os seus vizinhos. Irmãos, é dessa maneira que tem que ser. As pessoas têm que ver algo em nós diferente. As pessoas têm que ver em nós a presença de Deus. Lá vai um homem, lá vai uma mulher de Deus. E não, irmãos, como muitas vezes eu ouvi: para ser crente igual ele, preciso ficar do jeitinho que eu estou, que é melhor. Que tristeza, irmãos. Nós somos homens e mulheres que levamos a arca de Deus, a presença de Deus para outros. Vamos fazer valer essa verdade nas nossas vidas. Amém, igreja? Se você está disposto, irmãos, agora eu vou fazer um desafio. Está disposto, irmãos? Isso aí é o povo de Deus que se posiciona. Isso aí é eu e você que se posiciona diante de Deus. Senhor, me ensine a transmitir. Pois é, eu sou. Porque o único que pode levar a arca, quem é? É eu. O único que pode levar a arca é você. O único que pode levar a arca é o povo de Deus. Porque ele está habilitado na pessoa de Cristo Jesus. Por isso que primeiro precisamos aceitar Jesus. Aceitou Jesus, agora você está habilitado a levar a arca. Você está habilitado a levar a arca. Agora vamos assumir o compromisso diante de Deus a transmitirmos a outros, irmãos, a presença de Deus. Vamos fazer isso? Você está disposto aí? Te desafio. Então fique em pé comigo. Eu já estou em pé. Eu já estou em pé.
Feche seus olhos. Quem vai fazer essa oração é você. Deus, eu entendi a mensagem. Cuja a arca de Deus foi restaurada. Esta foi perdida, mas o Senhor a restaurou no meio do povo. Agora restaura a arca de Deus na minha vida. Faça isso, igreja, para que você possa ser esse instrumento, pode ser esse tabernáculo nas mãos de Deus. Aonde você for, você vai externar a presença de Deus, porque Deus habita em você. Deus está em ti, na pessoa do Espírito.